Boa noite, estrela divina, que o Espírito Santo de Deus habite sobre você, sobre o teu lar e sobre todos aqueles que você ama. Seja bem-vindo, seja bem-vinda nessa noite de oração. Hoje nós vamos fazer diferente, nós não vamos orar o Salmo 6, porque Deus colocou no meu coração que eu fizesse a leitura do Salmo 50 para que nós pudéssemos refletir a respeito da cura, da libertação e ao que é o propósito real e verdadeiro dela. Para que nós precisamos de cura? Para que nós precisamos de libertação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo? Que é assim que se dá, exatamente nessa ordem, respectivamente. Então eu vou orar, agora eu vou fazer a leitura do Salmo 50 e o título diz o seguinte, é um salmo de Asaf e o título é Deus não é cúmplice da injustiça? E inicia assim: Javé, o Deus dos deuses, fala, convocando a terra do nascer ao poente, de Sião formosa, Deus resplandece, o nosso Deus vem e não vai se calar. O Deus vem na frente, vem com fogo devorador, e ao seu redor, tempestade violenta. Do alto ele convoca o céu e a terra para julgar o seu povo. Reúnam junto a mim os seus fiéis, e que selaram a sua aliança com sacrifício, que do céu o proclame a sua justiça, pois o próprio Deus vai julgar. Ouça, meu povo, o que eu vou falar a vocês, Israel, eu vou testemunhar contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Então, aqui nós falamos de um julgamento. Aqui nós podemos observar o próprio Deus dizendo, eu venho nas nuvens. Então é a volta de Jesus. Nós estamos tão desatentos, né? Porque a palavra nos diz que quando ele chegar, será como um ladrão, né? Que não avisa a hora, não avisa o momento, mas em que você está ali apreensivo, que sabe que você pode estar em perigo, que aquilo pode acontecer, e aí você fica naquela, mas não sabe realmente qual o momento. Então, o que se deve fazer? Vigiar. O que se deve fazer? Estar preparado para. Para quê? Para quando a volta de Jesus vier, não nos pegar desapercebidos. Porque o que acontece? Nós vivemos hoje, nós vivemos por muitas das vezes em situação de só quer fazer as coisas no dia a dia, estar na própria rotina, estar na própria vida, sem se preocupar com o Pai Eterno, sem se preocupar com essa vinda. E a vinda de Jesus, ela pode vir de duas formas. Se ele não descer para você, para mim, ele vai vir de uma outra forma, que é na sua morte, na minha morte. Então, é quando nós somos tomados o quê? Desapercebidos. É algo que a gente sabe que vai chegar, como a morte, né? A gente sabe que vai chegar, mas a gente não sabe o dia e nem a hora. Portanto, nós devemos o quê? Nos precaver. De que forma? Orando, estando atento para as coisas do Senhor, pregando, falando de Deus para as pessoas, falando de Jesus Cristo para as pessoas, ensinando os nossos filhos, sobrinhos, netos, sobre a palavra de Deus, sobre a vinda de Jesus Cristo. Estarmos preparados. O que é estarmos preparados? É buscarmos viver a vida dentro dos ensinamentos dele. É ler a palavra, cumprir o que está escrito aqui. Não só ler e voltar para o pecado, mas sim observar aquilo que é necessário ser observado para que nós possamos viver a vida. Não conforme o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é direito, porque por muitas das vezes a gente não está nem aí que Deus vai estar achando ruim ou não, que Jesus Cristo está voltando ou não, mas em viver só o momento. E o momento é a coisa que Deus menos quer que nós estejamos atentos na terra. Porque na realidade o que Ele quer é nos colocar na terra e nós entendermos que o mundo pertence a Ele e todas as coisas pertencem a Ele, que o tempo pertence a Ele, portanto, nosso tempo é dele. A nossa vida deve ser dele. Se a sua não é, busque fazê-la dele. Agora mesmo, nesse instante. Não espere para amanhã, não espere para depois. Faça disso agora mesmo. Aliás, ajude, compartilhe essa palavra com seu irmão.
Se você ainda não fez isso, faça, leve, compartilhe essa palavra com outras pessoas que sejam necessárias, pelo menos com 3 pessoas do teu contato de WhatsApp. Compartilha para pessoas que precisam ouvir essa palavra, que também estão esperando a redenção, a salvação eterna. Amém? E clica nesse like também. Não deixa para depois, faça agora, porque nosso Deus Todo-Poderoso, Ele quer chegar a todos. E para chegar a todos, nós precisamos ajudar, compartilhando, clicando no like, para que o YouTube leve esse vídeo para outras pessoas e possam ajudar também. Amém? Então faça a sua parte. Todos nós temos propósito nisso, todos nós temos responsabilidade nisso, todos nós temos essa vivência. Deus nos chama. Amém? Eu vou continuar nessa leitura para que vocês percebam o que Deus quer passar para nós mediante a volta dele. Pois são minhas todas as feras da selva. Ele fala o seguinte, que ele não vai tomar nenhum novilho de nenhuma casa, que ele não vai retirar nada de ninguém. Por que ele não vai retirar? Porque são minhas todas as feras da selva. São meus todos os animais das montanhas, aos milhares. Eu conheço todos os pássaros dos céus. O rebanho, todo campo me pertence. Se eu tivesse fome, eu não diria a você. Olha só, se nós, quando temos fome, pedimos pelo amor de Deus, né? Mas ele jamais precisaria pedir, nem para mim, nem para você e nem para ninguém. Por quê? Porque ele é dono de todas as coisas. Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Por acaso eu comeria carne de touros e beberia sangue de cabrito? Olha só o que ele vem dizendo aqui agora. Que ele não quer sacrifícios. Ele não quer animais, que ele não quer mais sangue, que ele não quer mais nada disso. Isso é lá do Velho Testamento. Então ele vem com uma proposta nova depois de Cristo, que é o quê? Pedido de perdão e de não pequeis mais, ou seja, vai, não erra mais. Passado é passado, ele ficou para trás. A Bíblia nos ensina que Deus, ele passa uma borracha no nosso passado e que não é mais necessário com que nós nos envergonhamos pelo passado diante do Pai e nem diante das pessoas. Que a criatura, quando ela se faz nova, em Cristo nova ela é. E jamais nós devemos nos sentir tristes pelo nosso pecado e nem permitir que outras pessoas possam te jogar na cara aquilo que você fez no passado. Porque se você se fez criatura nova, acabou. Quem você foi no passado não existe mais. E você se faz completamente novo em Cristo. Então, aqui diz o seguinte: ofereça sim a Deus sacrifício de confissão. Olha só que maravilha, né? Então confesse a Deus seus pecados. Confesse o seu arrependimento. E cumpra os seus votos ao Altíssimo. Faça propósito com Ele. A Bíblia nos diz que Deus ama um propósito. Que Ele gosta de ser desafiado pelos seus filhos. Porque Ele realiza. Invoque de dia, no dia da tua angústia. Me invoque. Ele te convida. Me invoque no dia da sua angústia. E eu livrarei você. E você me glorificará. Ao injusto, porém, Deus declara: de que adianta você recitar os meus preceitos e ter sempre na boca a minha aliança, se você detesta a disciplina? Opa, exatamente isso. De que adianta nós estarmos com a palavra de Deus na boca? Ai, é doce, é mel. Não é sempre que é doce e mel, não. Não é sempre que Deus só nos promete coisas boas, não. Ele também é um Deus justo e Ele cobra justiça. A palavra também nos diz isso. Então, acredite, Deus quer que você tenha obediência a Ele. Ele vai te dar, mas Ele também vai cobrar. Porque, como eu repeti antes, Ele é um Deus justo. E Ele é um Deus para aqueles que têm fé. É um Deus para aqueles que têm obediência. Então, para quem não tem disciplina, vai ser mais difícil, mais complicado de se obter as comportas abertas dos céus. Então, para que isso aconteça, nós devemos orar sim, como eu já ensinei vocês a orar outras vezes aqui, dizendo a Deus que vocês estão o quê? Confessando o pecado, dizendo o arrependimento e pedindo a Deus que ajude para que a tua carne não peque mais, para que nós não sejamos só carne, e sim espírito, para que nós possamos ter força de ir e não pecar mais, de não fazer mais aquilo, para que não volte aquele sentimento de cair no mundo novamente, porque nós temos que entender
de uma vez por todas que nós somos seres espirituais com experiência carnal e não o contrário. Amém? Se você detesta a disciplina e rejeita as minhas palavras, né? Então nós temos o que aqui? Aceitar as palavras do Pai, que são as palavras de educação cristã. É exatamente isso. Se você vê um ladrão, você o acompanha. Se você que se mistura com os adúlteros, você que solta a sua boca para o mal e os seus lábios tramam a fraude, você que se senta para falar contra o seu irmão. Ontem eu falei sobre isso, sobre Lashon Hará, falei sobre a fofoca, falei sobre as coisas que a maioria das pessoas elas trazem em si, que por muitas das vezes é algo que nós não percebemos, falamos e não percebemos. É só um comentário que eu estou falando sobre o fulano e está praticando Lashon Hará. Então, nas mínimas, eu mostrei para vocês nesse estudo, né, que nas mínimas coisas a gente pode sim estar ofendendo ao Senhor, porque quando nós falamos do próximo, nós estamos falando sobre Cristo, porque o próximo é o próprio Cristo. Então, que nós possamos ter muito cuidado ao nos relacionarmos entre nós, porque assim como aquele relacionamento que nós queremos buscar em Cristo, ele deve ser suave, leve e doce. Assim deve ser os nossos relacionamentos também na terra, no mundo. Eu sei que tem pessoas muito difíceis, mas nós precisamos ser superiores em entendimento e discernimento. Amém? É para isso que você está aqui estudando. Por isso, você não chegou à toa aqui nesse vídeo. Você veio para aprender realmente a respeito do que nós estamos conversando agora. Amém? Você que se assenta para falar do seu irmão, você que desonra o filho da sua mãe, você que se comporta assim, eu devo me calar? Eu devo me calar? Você imagina que eu seja como você? Eu o acuso e coloco tudo isso diante dos teus olhos. Considerem isso vocês que se esquecem de Deus, senão eu vou dilacerar vocês e ninguém os libertará. Quem me oferece um sacrifício de confissão e me glorifica, e a quem segue o bom caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Não precisava mais explicar nada, né? Então, é sobre isso. É sobre Ele, é para Ele e é somente a respeito dele. Amém? Então que nós possamos diminuir para que ele possa se exaltar sobre nós e diante de nós. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pedimos a Ti, em nome do vosso Filho Jesus, que Tu possa nos abençoar, Senhor, com Teu maná agora, aquele Teu alimento, Senhor, que é alimento do corpo, que é alimento da alma, que é alimento do espírito, meu Pai. Aquele que só Tu dá, Senhor. Nos trate, Senhor, como a menina dos Teus olhos, Pai amado. E que nós possamos observar os erros dos nossos antepassados, meu Pai. Aqueles que erraram contigo lá no deserto, meu Pai. Que transformaram 40 dias em 40 anos por causa da desobediência, meu Pai. Que nós possamos aqui, Senhor, sermos filhos mais obedientes. Sermos filhos mais orantes. Sermos filhos mais vigilantes das Tuas promessas. Sermos filhos, Senhor, com atenção e delicadeza para contigo, esperando a Tua volta, esperando o Teu momento de nos chamar, ó Pai Todo-Poderoso, porque Tu nos chamas, Senhor. É chegada a hora de todo ser humano existente na terra, de ser chamado enquanto vida para Ti, para olhar para Ti, para os Teus preceitos, para a Tua educação cristã, Senhor, assim como nós somos chamados também na hora da nossa morte, ou se assim Jesus não vier antes nos arrebatar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que Tu possa nos dar a salvação eterna e que Tu possa nos dar olhos vigilantes, Senhor, não só para o mundo, Pai amado, mas principalmente para as coisas do céu, para as coisas do Teu Filho Jesus, para as coisas Tuas, meu Deus, que nos criou, que nos libertou, que nos salvou, que nos amou de tal maneira, Senhor, que desceu à própria terra para nos salvar, para nos dar redenção, provando assim o Teu amor. Então, diante de Ti, nós confessamos, Senhor, todos os nossos pecados. Nós confessamos diante do Teu Filho amado todo o nosso arrependimento e que nós possamos seguir agora, Senhor, sem carregar mais nenhuma culpa, Pai amado, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E que Tu possas derramar sobre nós, Senhor, o Teu óleo, a Tua unção, para nos levar para a redenção do Teu mundo,
a nossa eterna salvação. Amém?